Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias aí em a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, no verso 17 e 18. 2 Pedro 3, 17 e 18. Diz assim, enquanto você procura aí, já vou adiantando aqui, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu também trouxe na versão da Nova Tradução, linguagem de hoje, essa que eu acabei de ler foi na NVI, que diz assim: mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro, né, o principal líder ali da igreja primitiva, e aqui já no final dos seus dias, né, caminhando mesmo assim, ele sabendo disso, para o final do seu ministério, para a sua morte. E nós vamos ler nesses dois últimos versículos as últimas instruções de Pedro para a igreja, né, para os seus irmãos, para os seus amados irmãos. E ele deixa essa orientação para que eles se guardassem, para que não fossem levados pelo erro daqueles irmãos que influenciavam ali, e para que eles tomassem cuidado também para não serem levados pelos erros das imoralidades, de tudo que estava acontecendo no meio deles. E eu dei o tema para essa palavra: sejamos diligentes no crescimento. Que nós, como cristãos, que nós sejamos diligentes no nosso crescimento espiritual, de dia a dia, de glória em glória. Eu coloquei diligente porque a palavra diligente nos dá a ideia de ativo, aplicado, sejamos zelosos, cuidadosos, sejamos prontos, rápidos, ligeiros no conhecimento da palavra do Senhor. O que eu tenho visto nesses últimos dias, apesar da pandemia, muitas pessoas têm relaxado quanto ao ensino, quanto a alimentar-se da palavra diariamente, quanto a um bom devocional. E a gente tem percebido assim, não um esfriamento, não poderia dizer essa palavra, mas tem percebido assim, talvez um descuido, né? E nós sabemos na palavra de Deus que todas as vezes que o povo se acomodou, nós sabemos que sofreram grandes dificuldades, porque nesse texto Pedro está confrontando ali os irmãos, porque alguns haviam apostatado da fé. Os apóstatas são aqueles que abandonaram a fé em Jesus Cristo e começaram, de alguma forma, a pregar outro tipo de evangelho, ou crer mesmo em fábulas e alguns deuses que não tem nada a ver com o evangelho. Mas muitos deles, por não entenderem, por não compreenderem a palavra de Deus, por não terem sido mesmo instruídos na palavra, receberam apenas as primeiras instruções, talvez, onde Pedro vai dizer que muitas palavras, muitos ensinamentos de Paulo, que não eram fáceis de ser entendidos, estavam sendo distorcidos, e as pessoas estavam ensinando coisas que Paulo não diz, que Paulo não ensinou. Quer dizer, que o evangelho, que a teologia que estava sendo aplicada estava fora dos propósitos de Deus. Então Pedro vem chamar a atenção dos irmãos para que tomassem esse cuidado. E que eles deviam, no versículo 18, ele diz assim: cresçam, porém. A ideia aqui que seja um crescimento contínuo, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele traz um apelo para que eles estivessem continuamente aprendendo, desfrutando da presença do Senhor Jesus. Então aqui ele traz um alerta para a igreja naquela época. E engraçado, interessante que em 2 Pedro, no capítulo 3, nós encontramos 4 declarações com o termo amados. Pedro vai dizer assim, logo no capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele vai chamar: amados, vos recordeis. Depois ele vai dizer um pouco para frente: amados, não deveis esquecer. Mais um pouco à frente ele vai: amados, empenhai-vos. E depois ele vai dizer: amados, tomem cuidado, né,
tomem cuidado, continuem crescendo na graça e no conhecimento. Não parem de crescer nesse conhecimento, ou seja, não fiquem estáticos, né? Não se acomodem, porque isso é um risco, é um perigo de sermos seduzidos, né, por outros ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Então, diante disso, eu queria trabalhar algumas coisas com os irmãos. Os leitores de Pedro sabiam, né, conheciam muito bem a verdade, e ele traz algumas advertências. Primeiro, o conhecimento por si só não era proteção suficiente. Ele vai dizer que o conhecimento da palavra em si só não era suficiente, eles precisavam de crescer na graça e no conhecimento. Então, a gente conhecer simplesmente a palavra de Deus, a letra, não é o suficiente. Eles precisavam de permanecer sempre alertas, quer dizer, tinha muitas pessoas que viriam ensinar um outro evangelho que não era o evangelho que eles estavam pregando e ensinando. Ele vai falar do perigo de confiar excessivamente apenas no conhecimento, né? Quando ele fala que muitos ali, né, já pregavam um outro evangelho por não terem aprofundado nos ensinamentos que Paulo havia dado a eles. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 10 a 12, tanto para eles quanto para nós, que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então, queridos, nós que estamos na caminhada, nós temos que tomar muito cuidado para que nada possa nos fazer tropeçar, nos fazer cair. E eu vejo que a acomodação, né, esse período que muitas vezes nós podemos passar de comodismo, é um grande perigo na vida de todo crente, de todo cristão. Então, que perigo específico Pedro está falando? Pedro via na situação naqueles dias. O perigo de verdadeiros cristãos serem desviados pelos erros, né, daqueles homens que apontavam um outro caminho, que não era o caminho da verdade. Eu fico pensando lá em Salmo, né, o prefácio de todos os salmos, né, ali a introdução, que alguns dizem ser, né, a introdução de todos os outros salmos, é o Salmo 1. A palavra de Deus nos diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Presta atenção. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Feliz é aquele que não segue, não imita, nem se assenta no caminho dos zombadores. Então, querido, feliz é aquele que não dá ouvido a essas fábulas, todo tipo de ensinamento contrário à palavra de Deus. Mas como eu vou saber se esse ensinamento é contrário à palavra de Deus se eu não a conheço, se eu não a tenho estudado, se eu não tenho intimidade com Deus para que o Espírito Santo a cada dia me convença do juízo, da justiça, do pecado, para que o Espírito Santo me dê discernimento? Então, querido, nós precisamos de crescer diariamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse tipo de situação que logo no Salmo 1 vai nos apontar, é uma realidade que se nós não abrirmos os nossos olhos, nós podemos ser enganados. Enganados por muitos falsos profetas, né? Falsos pastores, muitos que talvez enganosamente pregam um evangelho distorcido, que não condiz com a palavra de Deus, não prega a mensagem como um todo, né? Vê uma mensagem fragmentada, então nós temos que tomar esses cuidados. Porque lá no Salmo 1, vai dizer no versículo 3 que aquele que toma esses cuidados, que não segue, que não imita, que não se assenta no caminho dos zombadores, ele vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruta a seu tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Queridos, aqui tem uma mensagem tão poderosa. Se nós queremos ser prósperos, aqui, e essa prosperidade está falando tanto na área espiritual, como na nossa vida também, na nossa vida como seres humanos, né? Nós podemos, o próspero não é aquele que tem muitas riquezas, muitos dinheiro, o próspero é aquele que tem uma vida abençoada, né? O próspero é aquele que tem sua vida pautada nos princípios da palavra de Deus, que se satisfaz com aquilo que tem, que trabalha duro para ganhar o seu pão de cada dia, que aplica bem os seus recursos, que é fiel a Deus em todas as coisas. Então, esse homem é próspero, essa família é próspera. Porque nós conhecemos muitas pessoas que têm muitas riquezas,
mas não são prósperos. E nós conhecemos pessoas que não têm tanto dinheiro assim, ou têm pouco dinheiro e são muito prósperas, né? São famílias felizes. Lá em cima ele vai dizer como é feliz aquele. Então são pessoas que têm felicidade, apesar de não ter dinheiro, de não ter riquezas, de você ter uma vida humilde, mas são pessoas felizes. E pelo contrário, muitas pessoas que não têm a sua vida pautada nos princípios da palavra de Deus e que vivem à margem de tudo que a palavra de Deus nos ensina, apesar de ter muitas conquistas nessa terra, nós entendemos que não há uma felicidade verdadeira, talvez nos relacionamentos e naquela vida. E Pedro também vai trabalhar um pouco, né, sobre essa questão do cristão ser mais estável. Então, você sabe de onde vem a estabilidade do cristão? De onde que vem? Para que nós possamos ter uma vida estável, né? Uma vida equilibrada diante do Senhor. Primeiro, vem da nossa fé na palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos de crer é 100% na palavra de Deus. Não é 99%, é 100% na palavra de Deus. E quando cremos, aplicamos na nossa vida e assim nós prosperamos. Nós também precisamos ter o conhecimento nessa questão que nós estamos falando da estabilidade, né? Nós precisamos então de conhecer a palavra e nós precisamos de entender da capacidade, nós precisamos de ter a capacidade de usar a palavra de Deus nas nossas decisões práticas do dia a dia. Então nós temos que ter esse entendimento, a fé, o conhecimento da palavra e a capacidade de usar a palavra de Deus para tomar as nossas decisões diariamente. Muito bem. Você sabe qual é uma das grandes tragédias do evangelismo, né? Uma das grandes tragédias do evangelismo, dos grandes problemas que acontecem no meio cristão, né? Nas igrejas, muitas vezes, no nosso meio, se nós não nos atentarmos para esses ensinamentos da palavra de Deus, é porque muitas vezes, muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas entregam sua vida para Jesus, e nós precisamos de entender que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a pessoa nasceu de novo, ela creu, ela é uma nova convertida, então é como se nós se estivessem ali sendo gerados bebês espirituais. E muitas vezes esses bebês nascem, essas pessoas se convertem, e nós deixamos de alimentá-las, de cuidar bem delas, de ajudar que essas pessoas se desenvolvam. Parece que é mais ou menos isso que estava acontecendo com aquele povo que se apostatou da fé. Eles não tinham uma fé convicta, segura, e isso é um perigo no nosso meio. Por isso, querido, nós falamos muito para a liderança, nós precisamos de aprender mesmo. Eu estou tão feliz esses dias com o curso que nós estamos aplicando, né, que é o Panorama Bíblico. Está sendo extraordinário, e a cada dia nós vamos melhorando e nós vamos preparando novos cursos, porque nós cremos que apesar do ensino, que nós não podemos ficar apenas no conhecimento da palavra, mas também no crescimento da graça do nosso Senhor Jesus, aí sim nós seremos uma igreja saudável, uma igreja madura, que nós vamos gerar e vamos cuidar bem. Por isso nós temos as nossas células espalhadas aí pela cidade, né, pelas casas, porque as pessoas vêm, conhecem a Jesus, e agora, como crianças, elas vêm para o seio da igreja, e assim são cuidadas, né, em cada célula, com discipulado, e a gente demonstra o amor de Cristo para elas. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2, né, o apóstolo Paulo vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo estava falando que ele tinha tanto para ensinar, mas muitos não aprenderam porque pensavam estar satisfeitos só com aquele leitinho espiritual. E muitas vezes, querido, nós olhando para a liderança, nós vemos líderes que talvez se capacitaram, né, no passado, e, né, depois de algum tempo, a gente pode vir o pensamento que só isso basta, que nós não precisamos de continuar crescendo, e muitas vezes nós não avançamos, nós nos atualizamos quanto à forma de trabalhar, e mesmo com a palavra de Deus, que nós precisamos de aprender diariamente. E nós muitas vezes pensarmos que aquele pequeno curso que fizemos lá no passado é o suficiente para nos dar forças, para nos garantir, né, um conhecimento, para garantir
uma estabilidade espiritual, e isso é muito perigoso, né? E outra coisa, de que maneira nós podemos manter a firmeza para não sermos inconstantes, facilmente seduzidos e desencaminhados? De que maneira, então, nós podemos manter essa firmeza? Primeiro, crescendo espiritualmente. É interessante que lá no versículo 18, o termo cresçam, porém, na graça, a tradução literal para esse cresçam é estejam constantemente crescendo. Então, é um crescimento espiritual que ele é constante, né? Ele não para. Ele, aqui não fala de um intensivão, né? Que você aprende hoje, que você vai para uma escola, né? Uma escola, um panorama bíblico, que você agora sabe tudo, toda a palavra de Deus. Ninguém sabe toda a palavra de Deus, então nós precisamos de aprender diariamente. Deus tem sempre, né, um renovo na nossa vida. Deus tem sempre uma palavra nova. Deus tem sempre uma palavra para nos alimentar a cada dia, de acordo com cada situação. Então, isso nós precisamos de atentar quanto a isso. E é como qualquer outra área. Nós estamos sempre aprendendo. Eu não sei quantos anos você tem de profissão, talvez tenha alguém que está assistindo aí que já se aposentou. Mas eu tenho certeza que quando você começou a trabalhar, você foi amadurecendo, você foi aperfeiçoando, que quando você aposentou, você tinha muito mais bagagem e conhecimento do que quando você começou. Por exemplo, um exemplo no meu ramo de atividade. Quando eu comecei a trabalhar, o Luiz está aqui presente, nós trabalhávamos com uma câmera, nós, por exemplo, tínhamos uma câmera que pesava 12 quilos. Então, nós trabalhávamos com uma câmera de 12 quilos no ombro, e a gente trabalhava a noite inteira, 6 horas, 5 horas, direto com aquilo no ombro, e chegávamos no final da noite mortos, né? O visor da câmera era preto e branco, então a gente tinha que ter um conhecimento dela como um todo. Hoje, nós pegamos uma câmera com muito mais tecnologia, que tem muito mais recurso, e que pesa 1 quilo e pouco. Então, se eu estivesse estagnado a operar somente aquela câmera antiga, e não tivesse atualizado, nós talvez não estaríamos aqui hoje fazendo uma transmissão com uma qualidade dessa. Até a qualidade das câmeras antigamente era piores. Por exemplo, outro exemplo, rapidinho, antigamente eu fazia muita filmagem de helicóptero. E a gente tirava a porta, botava o pé para fora, e com essa câmera de 12 quilos, nós gravávamos e viajávamos aí pelo Brasil fazendo filmagens. Hoje em dia, a gente chega nos lugares, levanta um drone, que cabe dentro de uma bolsinha, sobe ali, a gente faz umas imagens muito melhores do que a gente fazia, estabilizadas, e só tivemos que aprender a operar esse equipamento novo, né? O princípio é o mesmo, imagem aérea, porém a forma de captar essa imagem aérea é diferente. A palavra de Deus não muda, né? Talvez a forma, antigamente ninguém pregava a palavra de Deus através da televisão, né? Era de casa em casa mesmo. Hoje nós temos aqui a tecnologia para podermos pregar a palavra de Deus, então nós temos outros recursos, e isso é muito bom, que nós possamos também aprender, né, com a tecnologia, usá-la em prol do Evangelho. Então, é só aí um pequeno comentário, né? E só para a gente entender melhor, o que é crescer na graça? É tornar-se mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, do qual recebemos toda a graça necessária para a nossa caminhada. Então, a graça, ele fala, o crescimento na graça, é cada dia termos mais conhecimento, semelhança com Jesus. Então, à medida que nós conhecemos da palavra de Deus e que nós aplicamos essa palavra de Deus, nós vamos nos tornando mais parecido com Jesus. Então, lá em João 1,16 vai dizer que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, quer dizer, graça sobre graça, aprendizado diário, né? Aprendizado do constante, contínuo. E eu tenho certeza que, desde o início que eu me converti, eu tinha tantas dúvidas, que hoje muitas já diminuíram, e muitas coisas eu tenho aprendido ainda na minha caminhada, e sei que eu tenho infinitamente coisas para aprender, e nunca vão ser esgotadas. Daí o fascínio, né? A grandeza do Evangelho, a maravilha que é aprender a cada dia sobre sobre a palavra de Deus, né? Sobre essas questões que muitas vezes ficou tão oculta aos homens do Antigo Testamento, e que para nós já vem com muito mais clareza, né? Como assim a diz na palavra de Deus. Então, o conhecimento sem a graça pode ser uma arma muito perigosa, querido. Muitas pessoas conhecem muito a palavra de Deus, são estudiosos da palavra de Deus, mas não têm intimidade com o Deus da palavra. Porque a graça sem conhecimento pode ser uma fé superficial.
né? Então, também se você ora, você busca a Deus, mas não tem interesse em aprender mais da palavra de Deus, pode ser um conhecimento também superficial, que nós deixamos muitas vezes de usufruir muito mais do que Deus tem para nós por falta de conhecimento. E por outro lado, quando nós adquirimos o conhecimento, se nós não temos intimidade com Deus através da oração, através da busca diária, né, através da aplicação dessa palavra de Deus, através das nossas ações, das obras que fazemos, através da nossa fé. Então, juntando isso tudo, aí sim nós crescemos em conhecimento e graça diante de Deus. E é uma ferramenta poderosa, maravilhosa, né, quando nós andamos com isso atrelado, né, para edificar a vida das pessoas e da igreja. Então, qual que é o desafio para combinar essas duas coisas, então? Qual é o desafio, então, para que nós possamos combinar essas duas coisas? Como é que nós trabalhamos isso? Então, nós já falamos crescer no conhecimento, né, da palavra e do Senhor Jesus. Uma coisa é conhecer a Bíblia, outra bem diferente é conhecer o Filho de Deus, o tema central da Bíblia. Como eu falei lá atrás, então, conhecer apenas a palavra não adianta. Você precisa conhecer a Jesus, né? Conhecer o Filho de Deus, o tema central da palavra de Deus. Isso requer, queridos, muita disciplina, prioridades. Nós precisamos de ter isso como prioridade em nossa vida. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vou repetir para você. Por esta razão, diante disso, do crescimento da graça, diante de termos que crescer no conhecimento da palavra de Deus, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, se nós não nos apegarmos com firmeza, o risco de desviarmos, ele é real, porque pode vir muitas seduções, e no final nós vamos falar um pouco sobre isso, para que o diabo sempre trabalha para que nós possamos nos distrair e nos afastar daquilo que é essencial, da presença de Deus e da palavra de Deus. Todo homem que tem comunhão com Deus, todo homem que tem intimidade com Cristo, que é cheio do Espírito Santo e que conhece a palavra de Deus, Satanás não pode fazer nada contra ele, porque ele não tem argumento diante de uma pessoa assim. Também nós podemos falar um pouco, né, do crescimento físico e o espiritual. O crescimento físico e o espiritual, eles seguem um padrão mais ou menos semelhante. 1 Pedro 2,2 vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, vou repetir: desejai ardentemente como uma criança recém-nascida. Talvez você que está assistindo aí agora é um novo convertido. Então, querido, coloque no seu coração, né? Busque a palavra de Deus, deseje ardentemente, como uma criança recém-nascida precisa do leite, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, a salvação, querido, nós cremos em Jesus, nós caminhamos a cada dia, e nós, mesmo assim, nós vamos conquistando a cada dia, rompendo com muitas coisas que fazíamos, com o pecado, e caminhamos para a salvação, porque o apóstolo Paulo diz, né, como ele diz, né, combati o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, que nós possamos guardar a nossa fé até o final, para que nós possamos, em nome de Jesus, naquele grande dia, termos a certeza da nossa salvação. O bebê precisa de uma família para lhe dar proteção, provisão e afeição, né? Um bebezinho, se você deixar ele sozinho, ele morre. Então ele precisa de uma família, ele precisa estar no seio, precisa de um leitinho, de uma afeição. E quando nós falamos do novo convertido, a igreja tem que fazer esse papel, né? Tem uma pesquisa que diz, né, aí falando dos bebês naturais, né, que os bebês criados em isolamento, sem qualquer amor especial, apresentam a tendência de desenvolver problemas físicos e emocionais muito cedo na vida. A igreja é o berçário de Deus, onde os cristãos recebem cuidado e alimento, e o ambiente que Deus criou para encorajá-los a crescer. Então, pelo menos deveria ser. Todo cristão, querido, deveria ter esse entendimento. Esses dias tem uma coisa, Deus tem trabalhado uma coisa na minha mente, e eu tenho até comentado com o irmão Lauro nas nossas caminhadas, e eu tenho entendido que muitas vezes a gente
por exemplo, a gente precisa de levantar pessoas para nos ajudar, por exemplo, aqui na transmissão. E nós chamamos as pessoas para que elas possam se voluntariar a poder trabalhar aqui, para estar conosco, fazendo as transmissões e trabalhando no reino, mas nas transmissões para a internet, ou dos cultos, por exemplo, né? E as pessoas vêm como voluntárias. Mas a partir do momento que ela começa a trabalhar, que ela começa a exercer este chamado, este trabalho aqui conosco na transmissão, precisa de ficar claro no coração dela que ela já não é mais um voluntário. Ela se voluntariou, mas de agora em diante, ela é serva do Senhor, ela está sendo preparada para ser discípulo. E o discípulo de Jesus, querido, é aquele que ele se entrega incondicionalmente ao Senhor. Então ele tem que entender que o trabalho que ele está prestando é em prol do reino, não é para o pastor Reinaldo, não é para a Igreja Comunidade Batista da Paz, ele está fazendo um trabalho para glorificar o nome do Senhor, e ele vai fazer isso com excelência. Então, ao chegar agora, ele vai entender que ele não é apenas um voluntário, porque o voluntário dá aquela ideia, eu vou no dia que eu quero, eu faço na hora que eu quero, e não foi assim com Jesus. Jesus disse que quem botou a mão no arado não deve olhar para trás. Se esse que põe a mão no arado, mas olha para trás, não é digno para ser chamado de meu discípulo. Então, quando nós realmente colocamos a mão no arado, quando nós entramos, né, com tudo que somos, com tudo que temos, para sermos usados por Deus, independente em qual área na igreja seja, nós devemos fazer isso com zelo, com excelência, buscando o entendimento, buscando na palavra de Deus a cada dia, crescendo junto com os irmãos, e Deus vai nos usando em todas as áreas. É só um exemplo. Então, por isso, nós precisamos de equilíbrio, né? Entre a adoração e o serviço, entre a fé e obras. Como se fosse uma dieta balanceada, né? Constituída de toda a palavra de Deus e também, né, de toda a palavra de Deus para nos ajudar a manter essa vida mais equilibrada. Só o Espírito Santo de Deus é quem pode nos capacitar para mantermos o equilíbrio. Então, esse equilíbrio só é possível com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que se a gente conhecer apenas a palavra e não temos a intimidade com Deus, não entregarmos a nossa vida verdadeiramente para Jesus, né, isso não vai funcionar, isso não vai ter equilíbrio. E aí é um risco. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quanto tempo nós investimos por dia, né, para aprendermos a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. Quanto tempo nós investimos por dia em oração? Quantas vezes nós jejuamos? Quantas vezes por mês, por semana? Quantas vezes nós saímos e procuramos abençoar os irmãos que estão necessitados? Hoje uma irmã me ligou oferecendo roupas para criança de 6 a 10 anos. E antes de ontem, o pastor Davi me ligou perguntando se eu sabia se alguém tinha, porque ele está precisando para levar para uma família. E hoje uma pessoa me ligou, fico vendo com o cuidado de Deus, né? E aqui também eu já faço uma chamada para os irmãos, que nós do Movimento Amor, nós estamos continuando firmes, e nós queremos fazer muitas coisas, mas nós precisamos que os irmãos se voluntariem, e a partir do momento que se voluntariarem, precisam entender que vão entrar para um chamado do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Então nós precisamos de fazer com zelo, iniciar e dar continuidade. Igual algumas áreas já tem sido uma bênção, e nós estamos muito felizes por isso. Então, quando nós olhamos para Pedro, muitas vezes, né, a pessoa pode estar falando, mas então eu estou tão afastado, e como é que eu vou fazer? Querida, é só você decidir, né, decida colocar sua mão verdadeiramente, sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Pedro nem sempre foi assim, ele costumava passar de um extremo a outro. Nós conhecemos a vida de Pedro. Pedro nem sempre foi centrado como no final da sua vida, como na sua caminhada na igreja primitiva, mas enquanto discípulo de Jesus, ali no início da sua caminhada, em um minuto ele dava testemunho de Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Logo em seguida ele tentava discutir com o Senhor Jesus falou que morreria na cruz, que passaria por muito sofrimento, e ele falou que ele não ia deixar aquilo acontecer, e Jesus o repreende. Primeiro ele não permitiu que Jesus lavasse os seus pés, daí a pouco ele já queria que Jesus lavasse ele por inteiro, está lá em João 13, 6. Depois ele promete defender o Senhor até a morte, mas o nega 3 vezes. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, querido, Pedro começou a levar uma vida equilibrada, evitando extremos impulsivos, né? Nós podemos ver que logo na sua primeira pregação ali, agora sem nenhum medo, mais convicto na palavra de Deus,
convicto no seu ministério, no seu chamado, nós vamos ver milhares de pessoas se rendendo a Cristo, porque enxergavam Cristo na vida dele. As pessoas precisam enxergar Cristo na nossa vida. Só vai enxergar Cristo na minha e na sua vida, querido, no dia que elas perceberem que você vive pautado na palavra de Deus, pautada nos princípios da palavra de Deus, que você é um homem, que você é uma mulher, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que Deus está na sua vida. Aí sim as pessoas vão, com certeza, as pessoas vão querer se aproximar, vão acreditar, vão ver credibilidade naquilo que você prega, naquilo que você ensina. Por isso nós precisamos de buscar esse entendimento a cada dia. E qual é o resultado do crescimento espiritual? Qual que é o resultado disso tudo? Né? Então eu vou fazer isso agora, eu vou pregar, mas qual que é o resultado disso tudo? O resultado é a glorificação de Deus. A palavra diz, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então tudo que fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Quando fazemos as coisas com zelo, com amor, nós glorificamos a Deus. Quando nós fazemos as coisas, ensinamos segundo a palavra de Deus, não segundo os nossos desejos, mas segundo o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes sendo duro, outras vezes a gente com muito amor, mas entregando a palavra verdadeira, sim, sim, e não, não, né? Nós vamos glorificar a Deus. Nós glorificamos a Jesus através dos nossos atos, né? Outra coisa, quando nós temos a nossa vida, nós temos esse relacionamento tanto com a palavra como com Deus, nós ficamos longe do pecado, longe do engano, não é qualquer coisa que vai nos enganando, não é qualquer rodinha que vai nos seduzindo a sentar nesse meio, não é qualquer falácia que vai nos atraindo, né? Nos tornamos mais semelhantes a Cristo, querido. Isso é o mais extraordinário. A partir do momento que nós começamos a viver Cristo, como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, é porque ele tinha experimentado disso, desse crescimento espiritual e desse crescimento da graça, e ele chegou a um ponto que ele disse que já não é ele mais que vivia, é Cristo que vivia através da vida dele. Isso é o mais extraordinário, é isso que nós deveríamos buscar. Romanos 8, 29 vai dizer, porquanto aos que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, queridos, né, Pedro também, né, nós sabemos que ele glorificou a Deus com sua vida e até mesmo com a sua morte. Se você for ver lá em João 21, de 18 a 19, você pode ler aí na sua casa, que o texto vai nos mostrar até como Pedro morreria. No versículo 19 diz assim, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Jesus até mostrou para Pedro como é que ele morreria lá no final, por segui-lo, né, por ter colocado a sua vida no seu altar. Ele ia glorificar a Deus através até da sua morte. Então, muitas vezes, querido, nós glorificamos a Deus. Eu gosto muito de Romanos 5, vai dizer que nós glorificamos a Deus até nos momentos das tribulações, porque a tribulação nos dá experiência, né? A tribulação a cada dia nos dá esperança. Então, através da tribulação, quando nós glorificamos a Deus até nesses momentos, nós vamos tendo experiência, Deus vai trabalhando na nossa vida, vai nos provando, vai nos purificando, vai nos ensinando, nós vamos crescendo, amadurecendo, e isso vai trazendo uma esperança tão grande no nosso coração, que nós passamos a ficar mais corajosos, né? Nós passamos a ter coragem de pregar, muitas vezes nós somos tímidos, acanhados, mas nós passamos a ter coragem para pregar. Pensa no meu caso, por exemplo, que eu passo muito aperto sempre que vou pregar, mas eu faço isso porque, né, entendo que Deus me chamou para fazer a obra dele. Se tiver que pregar, eu venho e trago uma palavra. Então, amados, não se pode deixar de observar a urgência desta mensagem. É muito urgente isso que eu estou falando, queridos. Muitas coisas têm seduzido os crentes por aí. E eu tenho certeza que talvez muitas pessoas que estão ouvindo aí, você não tem tido tempo para orar, não tem tido tempo para ler a palavra de Deus, talvez mal vir aos cultos. E isso, querido, nós temos que tomar muito cuidado, né? É muito urgente nós crescermos em sabedoria da palavra e em graça. Os apóstatas estão trabalhando em nosso meio, seduzindo os cristãos imaturos. Então a pessoa vem para a igreja e eles ficam seduzindo, falando que isso é mentira, isso é bobagem, né? Não creia nisso. Então é preciso nos guardar, né? Nós precisamos de crescer para glorificar a Deus. E devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades de ganhar os perdidos, de fortalecer aqueles que já foram salvos. Então, querido, seja dirigente. Desse modo nós poderemos estar salvando, querido, o meu e o seu ministério.
sermos diligentes na palavra de Deus, nós precisamos de abrir nossos olhos para isso. Muita gente pode estar perdendo o seu ministério, porque está negligenciando esses ensinamentos, de crescer tanto na palavra como na graça, e isso é diário. Então muitas pessoas perdem o seu ministério porque não atentam para essas coisas e acham que vão levar a vida toda baseado só naquilo que já se alimentaram do passado. Pensa um médico, né, pensa qualquer outra área. Hoje uma pessoa forma, ela tem que estudar a vida inteira, senão ela fica defasada. E no Evangelho é a mesma coisa, ele é um pão, é um maná diário, né? Nós nos alimentamos todo dia, porque o que nós comemos ontem já não nos sustenta hoje, nós precisamos de um novo alimento. Por isso nós estamos aqui pregando, para que essa palavra possa te alimentar hoje. Amanhã você vai ter que ouvir outra palavra, amanhã você vai buscar, né? Você vai estudar as Escrituras. Então eu tenho uma sugestão para você. Primeira coisa, querido, que nós queremos sugerir para você. Como é que está o tempo aí, Luiz? Deixa eu ver quanto tempo deu ali. Acho que eu tenho um minutinho ainda. Né? Dá para seguir mais um pouquinho. Eu tenho uma sugestão para vocês, irmãos e irmãs que nos acompanham agora. Nós não queremos tirar, agora eu vou falar de uma coisa prática. Nós não queremos tirar seu tempo que você usa para cuidar da sua saúde, que é a academia, né, fazer sua caminhada, sua corrida. Nós não queremos tirar isso. O tempo precioso que você tem com a sua família, de jeito nenhum nós podemos pensar em roubar isso, tentar tirar isso de você. Se de alguma forma isso está acontecendo, você, por favor, não aceite, nos procure. Nós não queremos atrapalhar o seu momento de meditar na palavra, da leitura da palavra. Então, se você tem um horário, um momento específico do dia que você faz isso, por favor, se nós te chamarmos nesse momento também, nós não queremos tirar, você precisa mesmo desse momento precioso. Então, nós não queremos atrapalhar a sua vida, nem espiritual, nem sua vida física, com a sua família. Mas tem uma coisa, querido, que eu queria te sugerir e que você pode tirar. E essa você pode tirar e não vai te fazer falta. Uma coisa que todos nós hoje em dia somos quase que reféns dela, que se chama televisão, que se chama WhatsApp, que se chama Facebook e todas as outras mídias que consomem o nosso tempo. Muitas vezes nós não temos tempo para orar, mas nós gastamos horas na frente da televisão. Muitas vezes tem pessoa que não fala assim, mas não tem tempo, eu já acordei agora, não deu tempo de orar, de meditar de manhã, à noite eu não posso. É lógico, à noite talvez tem novela, tem Big Brother, tem um filmaço depois, e as pessoas não usam esse tempo precioso para aprender a palavra, para crescer no conhecimento e na graça, e ficam ali sendo seduzidas por todas as artimanhas, as mensagens subliminares que nós sabemos que vêm através da televisão. Então, queridos, desliga a televisão, para um pouco de usar o seu WhatsApp, use só o essencial, o Facebook essencialmente, mas muitos grupos, queridos, distraem, há brigas, há contendas, falas que não deve, ouve coisas que fica magoado, e nós deixamos de aproveitar esse tempo precioso. Então, eu queria te sugerir, aqui vai uma sugestão, que nós possamos, em nome de Jesus, de agora em diante, aproveitar esse tempo precioso, querido, para estudarmos as Escrituras da Palavra de Deus. Aproveita toda quinta-feira, você que não se inscreveu ainda, toda quinta, o link é aberto para todo mundo, para você participar do Panorama Bíblico. A partir das 7h30, vai até as 9 da noite, nós passamos 1h30 só ouvindo ensinamentos da palavra, né, compartilhando junto. O último texto que eu queria compartilhar com os irmãos, lá em João 11, 3, 4, nós vamos ver a ressurreição de Lázaro. Eu queria pegar só o texto, versículo 3 e 4, onde Marta e Maria chamam uma pessoa e falam, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É um texto que muitas vezes passa desapercebido, querido. Quem foi lá levar essa mensagem para Jesus? Que irmão abençoado foi esse que foi lá levar essa mensagem para Jesus? Na época não tinha GPS, querido, na época não tinha carro. Jesus estava numa cidade distante. Esse irmão sai dali com toda a fé, com toda a convicção, que se ele procurasse, se ele achasse Jesus, e se ele contasse para Jesus que Lázaro, aquele que Jesus amava, estava muito enfermo, que Jesus podia vir e curá-lo, e assim aconteceu, e o nome desse irmão não é citado, querido.
Olha que coisa extraordinária. Nós não precisamos de ter nosso nome estampado no outdoor. Nós só precisamos, querido, de cumprir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Lázaro foi ressuscitado, né? Lázaro teve a oportunidade de ter mais muitos anos ali de vida. E Jesus falou que tudo aquilo aconteceu para glorificar o Pai. Queridos, você acha que Deus sabia que Lázaro tinha morrido? Que Lázaro estava enfermo e queria morrer? Sabia. Jesus sabia? Sabia. Mas o texto nos diz que, logo, diz assim, ó, as irmãs de Lázaro mandaram dizer ao Senhor Jesus que ele estava enfermo. Ao receber a notícia, Jesus disse. Então, a partir do momento que aquele homem entregou aquela mensagem, aquela notícia, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte. Quer dizer, foi necessário que aquele homem fosse até lá. Muitas vezes, querido, Deus sabe que as pessoas estão precisando mesmo da presença dele. Mas ele vai abençoá-las no dia que você for levar a palavra de Deus até ela. Por isso eu estava pensando hoje, muitas vezes, né, Deus vai agir na vida das pessoas que estão passando por dificuldade, que estão sofrendo, quando você se dispuser a fazer a obra de Deus, você se dispuser a ouvir a voz de Deus, você se dispuser a ser mesmo um canal de bênção na vida das pessoas. Primeira coisa, intercedendo pelas pessoas, orando pelas pessoas. Domingo nós falamos do rei Ezequias, que ele ora, apresenta uma carta a Deus. Deus já sabia o que tinha na carta, mas ele ora e apresenta. Aí Deus manda falar, eu ouvi a sua oração, eu ouvi você pedindo. Que Deus já sabia. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe tudo que vamos falar, mas ele está esperando que eu e você possamos abrir a nossa boca e sermos instrumento de Deus. Então nós devemos orar. E eu fiquei pensando nos 5 dons ministeriais que a palavra de Deus nos fala lá em Efésios 4, né? Nós precisamos de ensinar, querido, as pessoas, aquele para quem nós pregamos, nós precisamos de trazer para a nossa célula, para os ensinamentos, para o CNC, para o CMC, você mesmo se dispor a sentar com esse irmão e ensinar. Aqui fala dos ministérios, o ministério, um deles é do ensino. Nós precisamos de evangelizar, são os evangelistas, né? Tem o ministério de mestres, o dos evangelistas, nós precisamos evangelizar, é para todo mundo. Nós precisamos, querido, profetizar na vida das pessoas, profetizar cura, bênçãos. Já viu quando a gente ora, nós profetizamos cura? Então nós somos profetas também do Senhor nessas situações. Nós precisamos pastorear. Quando você lidera uma célula, quando você discipula, você está pastoreando, querido. Você está cumprindo um desses ministérios, que é o de pastores, o ministério de profeta, de evangelista, do ensino. E quando você abre uma célula, você abre um GE, é como se estivesse fazendo um trabalho apostólico, né, de abrir, né, novas frentes de trabalho, como um missionário. Então, querido, esses dons, né, esses ministérios, eles são derramados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus nos dá o privilégio de fazermos parte de todo esse contexto, né, de experimentarmos de cada uma dessas situações, quando nós entendemos que precisamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado aí no seu coração. Essa palavra foi assim, uma palavra, eu sei que talvez demorei um pouco, mas eu precisava de completá-la, e sei que em nome de Jesus talvez falou ao seu coração como falou ao meu. Amém?